Olá novamente. Então, na aula 23, iremos considerar o período após a ascensão do Partido Comunista da China. Isso se deu em 1º de outubro de 1949, na Praça da Paz Celestial em Pequim. E vimos isso nas aulas anteriores, como isso foi um processo de tomada gradual do Partido Comunista Chinês, bastante independente diante das condições chinesas, né, bastante autônomo com relação aos soviéticos, isso deve ficar bastante claro para vocês, e a proposta ideológica própria. Então, deixar bem claro que isso na verdade, uma premissa que a gente trabalha. Né? Trabalha-se com o fato de que, historicamente, o Partido Comunista Chinês, ele, desde Yan'an, a Convenção de Yan'an, em que Mao ele formula as diretrizes e objetivos dos chineses, ora se aliando aos nacionalistas, ora independente e lutando contra os nacionalistas do Kuomintang e também contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial, o que vai dar um enorme prestígio para os comunistas chineses. Eles há pouco dependeram dos soviéticos para ascender ao poder. Então, historicamente, isso foi um dado bastante considerável, como que os comunistas chineses, aí já desde Yan'an, em grande parte sob liderança do grande timoneiro aí retratado, o Mao Tse-tung, eles caminham independente. Então, em 1949, você tem a ascensão de um regime praticamente próprio, de inspiração marxista-leninista, sem dúvida. Mas Mao ele vai já formular, isso depois vai ser consubstanciado no seu livro, Pequeno Livro Vermelho, né, que vai ser largamente distribuído pelos estudantes e partidários e comissários, né, pela China na década de 60. Ele vai propor uma ideologia própria, uma ideologia enraizada muito na questão da vida camponesa, né? E isso vai dar uma extraordinária durabilidade, uma sustentação social muito forte para o Partido Comunista Chinês, né? Então tem um retrato aqui, um dos vários cartazes da época, já em torno até no culto da personalidade dos anos 60, que vai girar em torno da figura do Mao Tse-tung, o grande timoneiro aí na China num novo regime. O que a gente tem então já em 1950 vai ser a explosiva situação na Península Coreana. Então, logo depois que Mao ascende ao poder, ele que tem pânico de viajar de avião, ele faz a primeira viagem ao exterior dele, que vai ser o aniversário dos 70 anos de Stalin. Ele vai de trem para Moscou. E lá ele tem uma recepção até relativamente fria do Stalin. Na verdade, ele não tinha tanta paixão, embora tenha uma inspiração pelo Stalin. Stalin, ele muitas vezes durante a década de 30 e década de 40, ele foi bastante limitado no apoio aos comunistas. Na verdade, Stalin e os soviéticos ele tinham mais objetivo de que os comunistas chineses mantivessem uma frente unida com os nacionalistas do Kuomintang, justamente para combater os japoneses. Isso desagradou em muito os comunistas chineses, Mao, durante várias épocas, né? Por, por mais que por duas vezes tenham feito uma frente unida contra os japoneses, os comunistas e os nacionalistas não se davam. Né? Os comunistas eventualmente estabelecem bases no interior, pelo interior, principalmente no norte da China, e é ali que eles fustigavam os japoneses, né? Mas o fato é que o apoio dado, as orientações soviéticos para apaziguar os conflitos com os nacionalistas era uma coisa cada vez mais insustentável, né? E os eventos da Segunda Guerra Mundial vai traumatizar, naturalmente, toda a China. Vimos isso nas aulas anteriores. A desestruturação e o arraso econômico, industrial, social da China é um dos capítulos mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, né? Responsabilidade das tropas aí japonesas em solo chinês.
Uma outra consequência da Segunda Guerra vai ser também a administração, a ocupação japonesa na Península Coreana. Então, desde 1910, a Coreia era uma colônia japonesa. Foi feito investimentos pesados pelos japoneses no seu plano imperial de administrar a Coreia e também a Manchúria. A Manchúria que já tinham instalado uma espécie de governo títere na Manchúria, tinha virado o reino dos Manchus, o Manchukuo, e foi feito um investimento pesado em transporte, em infraestrutura, em indústrias de base, né? E algo que logo depois da Segunda Guerra, Stalin e os soviéticos aproveitam, ocupam a Manchúria, arrancam tudo que podem de indústria que foi feito pelos japoneses. E isso vai desagradar em parte também os comunistas chineses, que esperavam ocupar essa região sem nenhuma prejuízo. E depois Stalin ele orienta um jovem oficial coreano que lutou contra os japoneses, o Kim Il-sung, que vai ser conhecido. E ali da Manchúria, Kim Il-sung, a partir de 1950, com apoio soviético, embora não direto, mas treinado nas academias soviéticas, ele desce ao sul do rio Yalu, e já tinha uma ocupação, uma sustentação forte ao longo do norte da Paralelo 38 Norte, da Península Coreana. E em junho de 1950, então, já com veteranos de guerra, muito melhor armados do que os sul-coreanos, né, do sul do Paralelo 38, o Kim Il-sung ele invade ao sul do Paralelo 38 Norte. Claro, naturalmente, diante da dissimetria aí com relação aos sul-coreanos, o norte com uma sustentação minerador industrial muito mais instalada do que o sul da Coreia, que era muito mais agrário à época, ele praticamente ocupa em poucos meses quase que toda a península coreana. E aí é o andamento da Guerra da Coreia, e precisamos passar por isso para explicarmos o interesse chinês. Qual o interesse chinês? O interesse chinês é de que logo ali, através do rio Yalu, na Manchúria com o norte da Península Coreana, temos um regime de inspiração também marxista-leninista, né, sob o Kim Il-sung. E quando Kim Il-sung ele ataca, quase que praticamente ocupa toda a Península Coreana, ele sofre depois um revés com as tropas aliadas sob o comando do general Douglas MacArthur, que depois procede no final de 1950, uma contraofensiva rápida contra as tropas norte-coreanas, expulsando eles, inclusive, indo muito além do que o presidente americano tinha dado a MacArthur, expulsando as tropas norte-coreanas, muitos para o território chinês ao norte do rio Yalu. Ora, isso vai enfurecer Mao Tse-tung. Ele vê milhões de soldados norte-coreanos entrando no seu território, o desrespeito de MacArthur com relação, inclusive, às diretrizes que foi combinado com o presidente dos Estados Unidos, o Truman. E aí então ele entra, na verdade a estreia então do Exército de Libertação Popular, que se fala o Exército Chinês aí a favor dos norte-coreanos. Então ele joga todo o peso da infantaria, veteranos de guerra já da Segunda Guerra Mundial, e esse apoio de Mao Tse-tung, inclusive ele manda um dos seus filhos que morre em combate, para empurrar de volta as tropas aliadas dos Estados Unidos ao sul do Paralelo 38 Norte. Então há uma outra ofensiva empurrando os aliados dos Estados Unidos para o sul do Paralelo 38 Norte. E isso já em meados de 1951, e isso vai ter um impasse, o que vai determinar toda a Península Coreana. Ela vai ser fraturada em dois. Eu tenho até aulas anteriores sobre a história da Coreia a respeito, se vocês quiserem ver. Mas é o que vai fraturar aí uma história toda unificada, praticamente de séculos, da Península Coreana. Qual é o efeito isso para a história chinesa? Né? Na verdade, ela vai dar um grande impulso
para a primeira atuação ofensiva aliada dos chineses com os norte-coreanos. Temos cartaz, inclusive, à direita. Uma demonstração enérgica, né, ativa dos chineses, embora milhões tenham morrido no campo de batalha. Mao, ele atendeu, né, os seus interesses no seu imediato território, logo na Manchúria, com relação à Península Coreana. Estabelece então um regime aliado aí no norte da Península Coreana, algo que até hoje você tem uma sustentação dessa situação aí na Península Coreana, né? Então, diante disso, Mao ele começa a se projetar como líder, ao menos ali no leste asiático, como líder que apoiou um dos seus aliados contra uma agressão que vai se desenhando no contexto da Guerra Fria, que vão ser os americanos, né? Isso vai traumatizar os americanos, eles começam a enxergar que os comunistas chineses estão alinhados aos norte-coreanos e esses estão alinhados a Stalin, portanto é tudo farinha do mesmo saco. Começa a traumatizar, inclusive, vários decisores do alto comando militar e da política externa americana, e aí começam quase que de maneira obsessiva, elaborar um contexto de que tem que proteger todos os países ali na região do leste e sudeste asiático, né? Então nasce aí praticamente uma paranoia nos anos 50 da política americana notavelmente anticomunista. Então isso vai até transbordar depois para a Guerra do Vietnã, em que eles enxergam que o Viet Minh no norte vai tomar toda a Vietnã, e isso vai se espalhar quase como uma doença, ou a teoria dos dominós que se falava na época por toda a região do Sudeste Asiático. Isso foi um erro muito grave com relação a como que os regimes, as nações estavam se desenhando no início da Guerra Fria no leste e sudeste asiático, porque não era tudo farinha do mesmo saco. Eles tinham orientações próprias, interesses próprios, né? Embora tivesse orientação ou inspiração marxista-leninista, eles tinham interesses próprios. Veremos, por exemplo, como que depois a Guerra do Vietnã, o Ho Chi Minh e suas lideranças do Viet Minh, eles tiveram muito mais apoio dos soviéticos do que propriamente os chineses comunistas, que inclusive chegam a antagonizar os interesses na região, né? Bom, em termos internos, Mao ele tem interesse primeiro de reconstrução do país após a Segunda Guerra Mundial e um envolvimento até oneroso da China na Guerra da Coreia, né? E os resultados de reerguer a economia chinesa, e aí sim você tem alguns acordos de cooperação técnica industrial, de empréstimos com os soviéticos durante essa época, né? Então, 53, na verdade, é a segunda vez que, inclusive, Mao viaja ao exterior, novamente para a União Soviética, para a morte de Stalin. E depois Stalin morre, você tem um período de transição em que depois haverá uma ascensão de uma nova liderança mais reformista, que vai ser o Nikita Khrushchev. E durante esse período você tem a necessidade de reconstruir os chineses e com empréstimos e alguma supervisão dos soviéticos. Então, naturalmente, depois da devastação de anos e anos, décadas de guerra, a economia chinesa ela começa a respirar novamente. Você tem a instalação de uma estrutura de indústria de base, algo que mal se inspira com Stalin, né? Se você não tiver uma indústria de base metalúrgica, de produção de aço, de ferrovias, de investimentos de educação universal de base, você não tem como planejar depois em planos de 5 em 5 anos, que ele se inspira e implementa a partir de 53, os planos quinquenais, uma economia chinesa, né? Então, de 53 até mais ou menos 58, você tem uma ampla campanha, por exemplo, educativa. Na verdade, até a China já vinha atravessando esse processo, mas Mao, a sua política é a grande responsável por, primeiro, simplificar para em torno de 2 mil caracteres
o ensino básico para tentar alfabetizar a população chinesa na sua totalidade, o que foi um grande trunfo, porque ele consegue estender muito a educação através de escolas comunitárias em bases rurais, e essa é a força, a capilaridade dos comunistas chineses em chegar a cada aldeia. Ele chega muito forte nessa atuação, ele entende o papel disso, né? Inclusive, ele oferece muito, é um período inédito na história chinesa de como que também essas campanhas são orientadas de jovens ou professores que vão nessas aldeias e oferece, conseguem oferecer a alfabetização, inclusive das mulheres. As mulheres são muito mais analfabetas do que os homens tradicionalmente na China. E também o meio camponês na China era largamente ignorado por séculos na China. Então essa que foi a força da transformação do comunismo chinês na década de 50. Como que ele se assenta no interior e como que ele direciona a sua política para o interior. Né? Então o Mao, depois disso, ele começa a organizar toda a sua política de reconstrução nacional com base nessas comunas interioranas. Então, cada vila, cada dos seus representantes deveria ter esse papel de oferecer uma escola, né, planos de tentar aumentar a produção agrícola, né, e também reerguer as bases de uma economia industrial na China. Algo que vai irritar muito Mao vai ser o fato de que ele planeja ter também uma produção de armamento nuclear. Algo que Stalin e depois os dirigentes soviéticos jamais concordam. Né? Então isso irrita muito Mao. Ele percebe depois com a morte de Stalin de que ele deveria ser também uma potência no leste asiático, tal como os soviéticos. Né? Por muitas vezes depois, até no final dos anos 50, ele vê Khrushchev como um revisionista e que Mao era, na verdade, o grande líder do comunismo global. Que ele deveria sim levar a mensagem de transformação da extrema pobreza pelo chamado terceiro mundo na ótica do maoísmo, nesse caso, e não mais dos soviéticos. Então eu tenho aqui só um retrato de da época dos anos 50, dessa campanha de alfabetização chegando ao interior, campesinato chinês. Em 56, e mais ou menos nessa mesma época, 56, Khrushchev vai e visita Mao, né, e retratado à direita, e Mao, na verdade, ele, como eu falei, ele se coloca como um crítico do regime soviético, né, embora os soviéticos tenham sido grande parceiro em algum investimento técnico e industrial, né, algo que vai ser importante para a China, né, para o reerguimento da economia chinesa. Em 57, Mao finda o primeiro plano quinquenal, que apresenta sinais de recuperação notável da economia chinesa, totalmente devastado, né? Ele promove a campanha, inspirados na história chinesa, do desabrochar das 100 flores. O que significa? Seria que as pessoas do partido, da sociedade, deveriam apresentar, né, as críticas ao regime. Né? E a partir dessas críticas, deveria então ouvir essas críticas para tentar apresentar um futuro mais brilhante para o regime chinês. Né? O que vai se revelar depois desastroso, porque a partir dali Mao começa a revelar o seu lado mais perverso. Na verdade, o lado mais perverso, eu não acho um termo melhor, né? Claro que num sentido mais até maquiavélico do jogo do poder, né? Mao ele começa depois a identificar os seus potenciais críticos e opositores diante dessa campanha do desabrochar das 100 flores, né? E com Khrushchev também. Com Khrushchev ele começa a enxergar os soviéticos como uma ameaça mais imediata. Claro, é o maior parceiro ali, o país com uma fronteira maior ali ao norte. Né? A Mongólia ela já tinha orbitado de maneira autônoma, virando uma república de inspiração soviética, talvez a primeira depois fora da órbita soviética
da década de 20, mas a fronteira terrestre de mais de 3.000, 4.000 quilômetros da China com a União Soviética permanecia. Os chineses sabiam do histórico com relação aos russos, né? Essa presença russa na imensidão siberiana era uma ameaça constante na fronteira norte da China. Então Mao sabia disso, né? E buscou então, na medida do possível, se distanciar ou apaziguar os conflitos de interesses com os soviéticos no norte. O fato é que haverá uma série de deterioração das relações, a ponto que depois de 1961 em diante, chega inclusive a romper relações diplomáticas e até houve um embate na região de Tianbao com relação a tropas soviéticas e as tropas chinesas. E aí haverá um entusiasmo de Mao. Na verdade, Mao depois, ele vendo o programa espacial russo, ou soviético, melhor dizendo, com o lançamento do Sputnik 1, o primeiro na história da humanidade, lançar em órbita terrestre um artefato feito pelo ser humano, ele começa a propagar de que o futuro está sim no socialismo, no comunismo, né? E de que aí ele profere aquele discurso de que os ventos vêm do Oriente, né? Então está apontando, na verdade, já de maneira triunfal a derrota gradativa, isso previsto no marxismo-leninismo, do Ocidente capitalista. E aí ele propõe de maneira voluntária o apego dos camponeses e partidários de Mao no interior para tentar então erguer de maneira espetacular a produção do aço e a produção agrícola nas comunas e várias localidades da China. E aí ele propõe então esse grande salto adiante a partir de 1958. O que vai ser desastroso? Essas são os episódios mais, em termos de morte, mais notáveis da época do regime de Mao. E vai ser justamente isso que vai provocar a sua queda do poder no final dos anos 50. A produção que era almejada em ultrapassar, por exemplo, a economia britânica no final dos anos 60, multiplicar por vários fatores aí a produção do aço. Isso era almejado como condição para que a China pudesse já pular etapas do desenvolvimento industrial ainda mais rápido do que os soviéticos fizeram, que já foi notavelmente rápido, né, para entrar numa situação industrial para depois produzir o pleno comunismo de acordo com as etapas previstas na ideologia comunista sob Mao, né? E ele propõe aí então a multiplicação da produção agrícola e do aço. Então você tem grandes fornos instalados nas aldeias e eles começaram a produzir, relatórios vinham de que estava cada vez mais sendo superada a produção disso, mas era claro que isso até o momento chegou no limite. E os relatórios eram muito falsificados, ninguém queria passar um relatório adverso para os superiores, mesmo porque até uma continuidade dos anos imperiais chineses, de que o funcionário ele não queria ser responsável pelo fracasso, pela desonra, né? Então nesse caso ninguém queria fazer uma reportagem, um relatório negativo da produção declinante, né? Alguns começaram a criticar isso no partido, na divisão, no birro político maior. Inclusive o ministro da Defesa chega a acusar já as falhas das diretrizes do grande salto adiante para Mao Tse-tung, que vai enfurecer ele. Inclusive ele começa a perseguir os críticos nesse momento. E o fato é que haverá um desastre humanitário. Então você tem estimado 30 e poucos milhões de fome, principalmente. Muitos abandonam as colheitas, o gado, para se dedicar à produção de multiplicar a produção do aço, né? Chega um momento que existe uma campanha desastrosa também, inclusive de eliminar as pragas
que é, por exemplo, o gafanhoto sobre as colheitas, isso produz uma onda de pardais que vai devastar ainda mais as colheitas. Então o número de mortes chega aí a dezenas de milhões de mortos, né? Isso sem dúvida é um dos episódios mais traumáticos. Isso talvez lembra o dos momentos de morte, como foi a revolta, a rebelião dos Taipings ou como a rebelião de An Lushan no final da dinastia Tang na sua história, né? E aí vai ter um custo isso, né? O Mao ele começa a se afastar do poder, ele ainda permanece com uma figura honorária no início dos anos 60. Os efeitos dessa política é desastrosa, isso reflete no Partido Comunista Chinês, né? Então você já tem aí a relativa ascensão de outras lideranças, como inicialmente Deng Xiaoping. Ou temos aí também a atuação, talvez até mais importante, de tentar moderar e dialogar com as várias facções dentro do Partido Comunista Chinês, que vai ser o Zhou Enlai. O Zhou Enlai, o pragmático, ele inclusive ele tinha ido como estudante com o Deng Xiaoping para a França, e ali ele tinha absorvido os ensinamentos da inspiração comunista, e ele também tinha participado da Longa Marcha, né, nos anos 30 com Mao, então é uma figura venerada no Partido Comunista Chinês. E eles começam a planejar uma espécie de reorientação política social depois do desastre do Grande Salto Adiante. Na década de 60, você tem que, no início, você tem aí já o afastamento de Mao, uma diretriz de tentar buscar se afastar dos soviéticos, e inclusive vai ter aí já episódios, inclusive, de provocações das tropas na fronteira com os soviéticos, né? Também haverá críticas a buscar atuar de maneira internacional. A China é completamente independente dos soviéticos com relação ao período das independências do mundo que era colonial na África, e do que restava das colônias no continente asiático. E isso vai fazer com que já em 1965 e diante, Mao busca retornar efetivamente para o comando do Partido Comunista Chinês. E aí ele busca então a tentar articular com amplo apoio dos jovens, né, dos estudantes, dos mais radicalizados, para tentar novamente chegar ao controle efetivo do Partido Comunista Chinês. E ele propõe, junto com a sua mulher, que veremos depois, uma ex-atriz que é a Jiang Qin, uma espécie de renovação de uma revolução cultural proletária, que depois vai dar em andamento em 66 em diante. Então, em 66 em diante, Mao ele busca radicalizar esses elementos mais jovens. Ele, inclusive, depois propõe, junto com apoiadores, de tentar, primeiro, perseguir os críticos, denunciar eles como revisionistas, como lacaios da burguesia, do capitalismo ocidental. Muitos são julgados e denunciados publicamente, de maneira humilhante. Muitos que não concordavam, as classes urbanas, que era visto por esses radicais e de Mao, de que estavam ligados a um processo de crítica. Eles foram mandados para o meio interiorano para aprender como que os camponeses vivem, como deve ser ensinado isso, o verdadeiro chinês, como ele vive, né? Os jovens eles são dispensados das aulas. Você tem um período de dispensa nas escolas e nas universidades, que inclusive fecham durante esses anos. Vai ter um período, inclusive, de prejuízo aí nesse sentido, paralisação das atividades universitárias de ensino. Esses jovens, eles levam, inclusive, aí já é ensinado para esses jovens radicais o ensino do pequeno livro vermelho, né, dos ensinamentos das doutrinas maoístas. Mao ele tem um apoio de Lin Biao. Lin Biao vai ser um dos seus maiores aliados, né, mais radicais nesse processo. E aí você tem uma onda então de perseguição por toda a China, né? Você tem o cúmulo
de uma radicalização insustentável que vai ter prejuízos nos anos posteriores na China, né? Um dos eventos mais dolorosos vai ser inclusive o ex-presidente da China na época, do partido, que vai ser o Liu Shaoqi, ali aqui embaixo retratado, que tinha tentado dar um golpe contra Mao em 71, descobriram esse golpe, ele foge para a Mongólia e ali o avião dele cai e depois ele é enterrado em Kaifeng, né? Então temos aí um processo muito problemático de mudança de liderança e instabilidade política no Partido Comunista Chinês. Agora, muito mais uma obra de Zhou Enlai, que está aqui retratado com Nixon, o presidente dos Estados Unidos, vai ser uma tentativa de apaziguar e ampliar o diálogo da China no cenário interno, que vai ter um abrandamento depois de alguns anos da Revolução Cultural, né? Mao já estava dando sinais de fragilidade, né? A sua incapacidade de tentar chegar ao poder novamente vai ser bastante problemática com esse processo de radicalização. E Zhou Enlai então propõe, junto com sinais via a Varsóvia, na Polônia, de que os americanos e os chineses estariam dispostos a dialogarem. Menos sobre a questão da esquadra, 7ª Esquadra Naval Americana, que tinha sido enviada ao Estreito de Taiwan, logo depois da tomada dos comunistas em 1949. Isso não foi tocado, mas Zhou Enlai tinha articulado então uma nova frente de diálogo. Talvez aí a importância de Zhou Enlai, ele buscou sempre o diálogo, né, no período até mais radicalizado do regime chinês, né? E aí então temos primeiro Nixon, Kissinger tinha chegado antes, com o secretário de Estado, representante dos Estados Unidos, em 71. Nixon visita a China em 1972, o presidente americano, e você tem então acordos já de abrandamento de que, por exemplo, a República Popular Chinesa, ela que vai tomar a representação diplomática que historicamente faz jus a ela, né, como assim foi acordado nas conferências finais da Segunda Guerra Mundial, a ocupar o assento dela nas Nações Unidas e não mais ser a Taiwan, a República da China, né? Esse talvez seja um dos maiores efeitos disso. Mas o fato é que ambos enxergavam, Washington e Pequim, de que a grande ameaça eram os soviéticos. Eles se unem com relação a isso, né? E isso vai ter desdobramento, inclusive, depois para os anos finais da Guerra do Vietnã, em que o Viet Minh então busca se aproximar dos soviéticos para tentar expulsar os aliados dos americanos no sul do Vietnã, e que eventualmente vai resultar na expulsão deles de todo o Vietnã e vai por fim a traumática Guerra do Vietnã em 1975. Mas o fato é que o que nos interessa aqui é a atuação, primeiro, a aproximação de Pequim com Washington, né, e a atuação do premier Zhou Enlai, o arquiteto dessa aproximação no âmbito chinês, de tentar buscar novas frentes de alianças, né? E em 76 acontece duas coisas que já estão bastante evidenciadas. A incapacidade política de Mao, ele vira jamais uma figura de referência histórica, simbólica. Claro, foi o grande líder nas agruras da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se como líder desde Yan'an com o Partido Comunista. Ele deu uma orientação própria de inspiração chinesa para o Partido Comunista. O fato é que depois do grande salto adiante, depois da Revolução Cultural, ele se revelou já praticamente inviável como líder político. Em 76 ele chega a morrer de uma esclerose. Antes disso, em janeiro, Zhou Enlai tinha morrido também, e eventualmente vai provocar um vácuo de poder. E aqueles ligados mais a Lin Biao, que tinha também proposto a Revolução Cultural, junto com a ex-mulher de Mao, a Jiang Qing, aqui os quatro, maior chamado da Gangue dos Quatro, vai ser julgado depois em 80 e 81, tentam tomar o poder, né, tentam supostamente manter a tradição maoísta de manter
essa constante revolução e perseguição aos críticos. Mas isso dá errado, como a própria foto denuncia, eles entram no processo de marginalização. Quem acende vai ser o Deng Xiaoping, e Dong vai, na verdade, buscar apaziguar os crimes do passado, vai depois expor isso gradativamente para a sociedade chinesa. Ele faz de maneira gradativa, talvez gradativo seja aí a palavra de Deng Xiaoping, né? E ele que vai então vai tomar a liderança efetiva do Partido Comunista Chinês a partir de 78 em diante. Mesmo porque o Dong, primeiro, e a famosa frase dele depois vai resumir bem as suas visões pragmáticas, de que ele quer, antes de tudo, reerguer a economia chinesa. Ele já tinha visto como, por exemplo, Singapura, no Sudeste Asiático, tinha um notável crescimento da época, com uma grande comunidade de chineses. E isso é muito interessante, a gente tem que ver como que os chineses nas Filipinas, na Coreia do Sul, no Singapura, na Malásia, todos eles trabalham, são empreendedores, são pessoas que participam do processo de desenvolvimento dessas regiões. Singapura é muito notável. Singapura tinha sido inclusive inspiração, até pela prosperidade planejada, unipartidária, do desenvolvimento para um mercado aberto que o Lee Kuan Yew, retratado aí, lidera em Singapura. E o Deng Xiaoping chega a visitar ele, né? É um gesto de falar, olha, nós estamos novamente abrindo para ideias de reforma pragmáticas, como os chineses no além-mar, se assim pode dizer, fizeram isso, e a gente precisa desse capital desses chineses para reinvestir no experimento de reerguer a economia chinesa em algumas localidades. Então, quando ele visita, ele faz também uma jornada famosa pelo sul. Ele fala que não importa se os gatos são pretos ou pardos, o importante é que são gatos, não importa a cor, né? E o Deng Xiaoping, então, ele procede um processo de reforma gradativa. Ele faz experimentos, e isso é observado na região no norte da multiplicação da produção agrícola no final dos anos 70 em uma aldeia em Shanxi. E Shanxi vai ver, ele começa a observar como que o afrouxamento das regras da produção, da venda do produto agrícola ali vai produzir um notável aumento da produção agrícola. E ele começa a estender isso para outras regiões interioranas na China. E aí depois da visita a Lee Kuan Yew em Singapura, ele planeja fazer um reerguimento industrial e com investimento do empresariado, principalmente ali vindos de Hong Kong, que era uma colônia britânica, que poderia investir na região adjacente praticamente de Shenzhen. E de Shenzhen ele começa então para implementar zonas especiais, que ali poderia ter um livre investimento do exterior, utilizando a abundante mão de obra chinesa barata, com incentivo e isenção, até mesmo isenção do Estado chinês, para reerguer bases industriais com um forte investimento internacional. Isso se revela extraordinariamente bem, né? Isso depois vai ser ampliado para outras zonas ao longo da China. O fato é que a produção agrícola, a produção industrial começa a praticamente decolar, talvez seja a melhor palavra. Então você tem aqui um gráfico de um PIB estimado em menos de 150 bilhões de dólares em 1978. Em 78, Deng chega ao poder junto com uma nova geração de lideranças mais pragmáticas do Partido Comunista Chinês. O fato é que durante os anos 80 e principalmente os anos 90 em diante, há uma multiplicação do PIB chinês, né? Aqui vai até, de acordo com o Banco Mundial, para mais de 8 trilhões em 2012. Isso continua adiante. Então a China entra numa nova fase de uma nova geração, começa a já se apresentar cada vez mais próspera. Então, na verdade, as consequências sociais disso é extraordinário. Você tem
um aquecimento, um florescimento, utilizando até a metáfora das 100 flores, de comunidades na produção agrícola. A produção agrícola faz com que possibilite depois um investimento na gradativa urbanização da economia chinesa, que começa a decolar nos anos 80. Na China começa a seguir os passos, como na Coreia do Sul ou de Singapura, de produzir para o mercado de exportação, faz investimento pesado também na educação, né? Colhendo dividendos diante disso, e muitos de investimento de capitais de imigrantes chineses fora, que enxergam oportunidade de investir seu dinheiro, né? Por exemplo, em Shenzhen, por exemplo, próximos de Hong Kong, eles começam a comprar, a arrendar áreas para a construção de grandes centros empresariais, Xangai também. Então você tem hoje, curiosamente, áreas como os centros como em Xangai, financeiro, mas a terra pertence ainda ao Estado e a alguns membros do Partido Comunista Chinês. Mas o capital investido, a construção, ela toda vem originária, vem, por exemplo, de Hong Kong e de comunidades chineses do estrangeiro. Então o que a gente está falando é um regime extremamente pragmático, unipartidário, inspirados, eu vejo muito isso, com inspiração do que aconteceu em Singapura, uma estrutura unipartidária que dificilmente tem um pluripartidarismo, nesse sentido, muito voltado já para o desenvolvimento econômico. Isso que a China se torna a partir dos anos 80. Agora, é por isso que muitas vezes eu evito o termo, né, comunismo, porque ele parece que produz ou é aquilo ou é outro. Na verdade, a gente tem um sistema planejado, unipartidário, né, e aí veremos as consequências disso, mas muito orientado para o desenvolvimento industrial, empresarial, tecnológico hoje em dia, né, que vai produzir uma série de consequências. Agora, nos anos 80 começaram a surgir lideranças mais liberalizantes dentro do Partido Comunista Chinês, né? O principal deles de figura vai ser o Hu Yaobang. O Yaobang, retratado aí, ele, junto com outros, eles começam a propor uma abertura maior, discussão do regime político chinês, um abrandamento das críticas, a abertura para as críticas, melhor dizendo, né? Isso também condiz com o fato de que setores da sociedade começam a aumentar, a classe média, a classe universitária, a classe intelectual, artística, né? E Hu Yaobang, ele vai, na verdade, ser destituído do poder em 87, porque é mesmo que acontece algumas manifestações na China em 87. Quem vai substituir ele como primeiro-ministro, o premier do partido da China, do comunista China, vai ser um aliado seu. E, eventualmente, em 89, maio de 89, o secretário-geral da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, primeiro desde há muito tempo, vai visitar a China em visita de Estado. Faz até parte do programa do Gorbachev de apresentar a União Soviética como reformista, que deveria isso levar adiante também para outros países de inspiração marxista-leninista. Estamos vivendo os últimos anos da Guerra Fria. E a mídia internacional está em peso presente em Pequim, né? E depois, quando o Gorbachev vai embora, muitos estudantes reunidos nas praças, como na Praça da Paz Celestial, eles começam então inspirados inclusive naquele movimento de 70 anos antes do 4 de maio de 1919, eles começam a pedir maior abertura democrática, etc. E mesmo porque algumas semanas antes, Hu Yaobang tinha morrido. Inclusive nesses protestos na Praça da Paz Celestial, você tinha um muro que as pessoas deixavam os recados de crítica, né? E também existia até uma réplica da Estátua da Liberdade pedindo uma democracia, né? Isso vai ser explorado muito pela mídia internacional, né? Isso é um tabu na mídia na China até hoje, isso você não encontra, né? Nem nada a respeito disso. Mas o fato que ela vai ser uma cicatriz demonstrando esse processo de crescimento da China para uma nova China. Eu não vejo melhor maneira de analisar do que isso. É uma sociedade civil atuante,
ela amadurece, ela cresce, ela começa a criticar, né? Mas o regime até então, de maneira, percebe isso como uma ameaça, eventualmente. O Deng Xiaoping ainda está vivo e ele se alinha mais aos conservadores e intervém fortemente contra essas manifestações a partir de maio e junho de 1989. Então temos aí até uma foto que vazou de um homem em frente aos tanques, permanece aí na frente de tanques enviados. Muitos estudantes são presos, né? Eles fazem uma greve de fome, outros protestam. Não se sabe o total que foram presos, desapareceram inclusive alguns. Mas o fato é que é uma guinada aí conservadora do regime chinês. Percebe que isso é uma ameaça à continuidade do regime, né? A imagem internacional da China sai muito machucada. Os chineses também se ressentem pelo fato do mesmo ano o Dalai Lama, que vai ser o maior líder, o 14º Dalai Lama, que já tinha buscado o refúgio no norte da Índia. Ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, né, em 89. Isso vai a China vai ler isso como uma provocação de que o Dalai Lama ele começa a denunciar as condições repressivas dos tibetanos e dos chineses dissidentes, né? Então, nesse momento, o regime chinês ele mais ou menos se fecha, machucado nesse sentido, se vê ameaçado e vai inaugurar uma fase de que, olha, deveremos sim permanecer como um regime de controle, visando a harmonia nos termos até do confucionismo, buscando o desenvolvimento econômico, mas controlando essas possíveis ameaças ao regime. Então a gente entra já no início da última década do século XX nesses termos, né? Como é que a China ela vai galgar esse processo de transição, uma sociedade em transformação e já com o processo sustentado de desenvolvimento no período depois de 1989 em diante, que veremos na próxima aula.